Olá, tudo bem? Olha só, como é que anda a sua saúde financeira quando a gente fala do seu cartão de crédito? Ele tem te ajudado a conquistar coisas que você gostaria ou ele tem feito com que você fique preocupado ou preocupada no final do mês para conseguir pagar a fatura ou até mesmo está com preocupações, não está conseguindo dormir direito, porque a fatura do cartão de crédito vai chegar e você não sabe como é que vai fazer para pagar. Muitos educadores financeiros, planejadores, dizem que o cartão de crédito é um dos grandes vilões do planejamento financeiro ou da falta de dinheiro. Será mesmo que isso é verdade? O cartão de crédito, ele é o vilão ou ele é o herói? Ou eu diria, será que o cartão de crédito pode ser o vilão ou pode ser o herói? Se você quer saber se dá para fazer bom uso do cartão de crédito e com ele ter benefícios e possuir uma forma melhor de lidar com as suas finanças, assiste esse vídeo até o fim que você pode se surpreender. Eu fiz ele em formato de aula para que você possa compreender melhor os detalhes sobre onde o cartão de crédito pode ser ruim, onde ele pode ser bom. Assiste aí e depois coloca para mim nos comentários o que você achou desse vídeo e se o cartão de crédito para você está sendo o vilão ou o herói. o, o porquê que a gente está falando do cartão de crédito. A gente vê no Brasil, em diversos meios de imprensa, de mídia, canais de mídia, que o Brasil se encontra realmente com uma quantidade muito grande de pessoas endividadas. Mas falando sobre o cartão de crédito, iniciando o nosso tema de hoje, a gente precisa entender a diferença entre poupar ou consumir. Quais as vantagens que a gente encontra em poupar ao invés de consumir e por que efetivamente muitas vezes a gente, ao invés de poupar os nossos recursos, o nosso dinheiro, a gente acaba gastando ele. Então, quando a gente olha para trás, aí, desde a época dos filósofos, que a gente olha a nossa história, quando falava do hedonismo e tudo mais, nós sabemos que já nos ensinaram que o ser humano ele acaba se movendo por dois estímulos diferentes que fazem com que a gente vá atrás daquilo que nos interessa. Esses dois estímulos são a dor e o prazer, ou seja, nós, como seres humanos, só nos movimentamos para fazer algo através da dor, ou seja, para resolver algum problema, acabar com algum tipo de dor, de problema, ou para termos prazer, fazermos algo que a gente gosta, termos algum benefício real na nossa vida. São esses dois estímulos que fazem com que a gente efetivamente faça alguma coisa, tome alguma decisão e faça alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa vida. Entretanto, pessoal, quando a gente olha para o ato de poupar, o que nos traz dentro desses estímulos, o que nos traz o ato de poupar? O ato de poupar nos traz uma dor. Por quê? Porque na verdade a gente está deixando de fazer algo que muito provavelmente nos traria prazer neste momento para poder usufruir deste prazer, para poder realizar objetivos, conquistar sonhos e metas no futuro. Então, na verdade, o ato de poupar ele tem a ver com o estímulo de dor para nós e a gente coloca ele para um período futuro. Então, quando a gente poupa dinheiro, a gente está pensando em garantir o nosso futuro ou aproveitar melhor, construindo patrimônio e tendo mais conforto no futuro. Já quando a gente fala do ato de comprar, né, o ato de consumir, a gente está falando de um estímulo que tem a ver com o prazer, ou seja, comprar dá prazer. Comprar já foi mostrado, né, por alguns experimentos científicos que comprar é um dos atos que liberam alguns componentes químicos no nosso cérebro, entre eles a dopamina, a serotonina, que causam para nós a sensação de prazer.
Isso está muito ligado às nossas questões emocionais. Então, principalmente quando nós estamos em uma fase mais triste ou aconteceu algo que não nos agradou, é natural que as pessoas queiram e tenham um impulso de comprar, porque isso, pelo menos de forma momentânea, traz uma sensação de prazer. Porém, a gente sabe que no longo prazo, além dessa sensação de prazer desaparecer, ainda traz uma sensação de frustração, de dor, justamente por ter gastado muito, por muitas vezes se endividar. Porém, esse estímulo que a gente tem no ato de comprar é um estímulo de prazer e ele acontece no presente. Então, quando a gente compara poupar com comprar, poupar está relacionado com o futuro e algo que normalmente traz dor para nós, enquanto comprar é um estímulo de prazer e acontece no presente. Por isso é que nós normalmente acabamos preferindo comprar, consumir, do que efetivamente poupar o nosso dinheiro. Então vamos lá, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre essa questão do consumo inconsciente. O que é consumo inconsciente? Quando a gente pensa para onde vai o nosso dinheiro, a gente começa a perceber que muito do que a gente consome, muito dos gastos, das compras que a gente faz, nós necessariamente não precisaríamos deles. Por isso é que são caracterizados como supérfluos. Mas então por que nós compramos? Né? Por que nós gastamos o nosso dinheiro dessa forma? E aí existe uma explicação. Existem, na verdade, fatores que contribuem para que nós efetivamente tenhamos esse consumo inconsciente. Um deles é o marketing publicitário. Hoje em dia, nós somos bombardeados diariamente com uma infinidade de anúncios, seja através das nossas redes sociais, seja através da televisão, seja através de quando estamos caminhando ou andando de carro e vemos uma propaganda, por exemplo, no ponto de ônibus ou nos municípios onde é permitido através de outdoors. Enfim, nós temos uma infinidade aí de propagandas e de marketing publicitário que estão continuamente nos incitando a comprar, a gastar o nosso dinheiro com compras. E esse marketing publicitário, essa criação do desejo pelos profissionais do marketing em nós para que compremos cada vez mais, aliado ao crédito fácil, faz com que nós iniciemos esse vício, até em alguns casos, do consumo inconsciente. E o que seria o crédito fácil? Seriam a facilidade que temos de conseguir um empréstimo, por exemplo, e aí no caso que a gente vai abordar hoje especificamente, a gente vai falar do cartão de crédito. Outro exemplo de crédito fácil, além dos empréstimos pessoais, é o famoso cheque especial, que também está lá disponível para nós na nossa conta. Os bancos fazem questão que tenhamos cheque especial, porque quando a gente faz mau uso dele, os bancos lucram muito dinheiro com os juros. E também, como eu disse, tem o cartão de crédito, porque através do cartão de crédito, quando nós não pagamos a fatura total, e aí nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, nós entramos no que é chamado de juros rotativos, ou crédito rotativo do cartão de crédito, que são juros altíssimos e que fazem com que realmente a gente possa entrar num efeito bola de neve, ou seja, começar com uma dívida pequena e em curto espaço de tempo, termos uma dívida enorme justamente por conta desses juros exorbitantes. Então, esse consumo inconsciente, na verdade, é um resultado de alguns fatores. Eu trago para vocês dois deles principais, que é o marketing publicitário e o crédito fácil. Então, vamos ver como a gente acaba gastando o nosso dinheiro de forma que nós não precisaríamos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de promoções que vão comprometer o nosso dinheiro. Então quando a gente vê lá aquelas plaquinhas leve 3 e pague 2, na compra de 3 peças você leva uma grátis, ou como a gente vê aí na imagem do lado direito da tela em um supermercado, onde tem você pode levar 3 potes de ketchup
por um valor mais baixo do que você levaria a unidade de apenas um ketchup. Só que aí fica a pergunta: a não ser que você tenha uma família grande ou que você vá dividir as suas compras com outras pessoas, que não é comum, para que você vai querer 3 bisnagas de ketchup se você vai demorar um certo tempo para consumir uma bisnaga inteira e provavelmente uma delas, dependendo do prazo de validade, deve até estragar, porque se você não tem um uso contínuo, se você não consome ketchup todos os dias ou de uma forma com bastante frequência, provavelmente se você levar 3 embalagens, é muito provável que uma delas estrague e você perca o seu dinheiro, mesmo ela saindo mais barato do que uma única unidade. E outro ponto é que quando você está comprando 3 unidades, seja do ketchup, seja do exemplo da esquerda aí de comprar 3 peças, por exemplo, 3 peças de roupa ou 3 sapatos e pagar dois, se também você não for dar de presente, se aquelas peças forem ficar única e exclusivamente para você, é muito provável que você faça pouco uso dessas roupas e, eventualmente tem pessoas que até acabam doando as roupas com a etiqueta, que nunca utilizaram. E aí o que acontece? O seu dinheiro ele fica imobilizado lá dentro do armário, fica parado lá dentro do armário, porque você não pode usá-lo para comprar outras coisas, para fazer outro tipo de consumo ou para poupar o seu dinheiro para realizar os seus sonhos, porque ele está parado lá com uma blusa, um sapato ou qualquer outro produto que você não precisava de 3 e acabou levando 3, né? Muitas vezes você não precisava nem de 2, você precisaria de um só. E aí, por conta dessas promoções mágicas que o comércio traz para nós, a gente acaba gastando mais do que deveria. Então, o recado que eu deixo para vocês é: tomem cuidado com essas ditas promoções fantásticas, esses leve 3 pague 2, ou então muito comum também é você chegar a um lugar e ter uma oferta do tipo compre o produto X e ganhe um outro produto grátis. E aí esse grátis, ele muito provavelmente ele está te induzindo a comprar algo que muito provavelmente você não precise e até você não queira. Mas aí quando você vê o grátis, né, o grátis ele é um botão emocional, eu até fiz um vídeo sobre isso. O grátis ele funciona como um botão emocional para nós que ao ser apertado a gente acaba ficando meio cego e pelo fato de ter algo grátis a gente acaba ficando muito tentado a comprar aquilo e acaba perdendo dinheiro. Então muito cuidado com essas promoções de leve 3 pague 2, super promoções, 70% de desconto e também quando está vinculado a você comprar um produto e levar alguma coisa grátis, que muito provavelmente isso vai fazer você gastar o seu dinheiro de forma inadequada, de uma forma que não seria bom para você, que seria melhor você poupar esse dinheiro e guardá-lo para efetivamente comprar algo que te interessasse, que fosse um sonho, um objetivo, algo que faria mais sentido para você, ou até mesmo um consumo essencial, como a gente viu, que faz muito mais sentido do que você gastar nessa super promoção, nessa dita aí super promoção. Por que normalmente as pessoas tratam o cartão de crédito como vilão? Por conta principalmente dos juros que jogam contra nós, os juros que estão contra você. Então, realmente é por isso que quando alguém entra no crédito rotativo do cartão de crédito, é muito difícil sair, principalmente se não sair logo no primeiro mês, vira um efeito bola de neve, um efeito avalanche, que faz com que realmente a pessoa entre numa dívida bastante complicada e não consiga sair. Por isso que muita gente considera o cartão de crédito como um vilão. O ponto principal aqui que eu quero ressaltar com vocês é que o cartão de crédito nada mais é do que uma forma de pagamento. Ou seja, o cartão de crédito ele foi feito, a função primordial dele é facilitar os pagamentos para que você não precise ter dinheiro, carregar o dinheiro no momento da compra. Esse é o objetivo principal do cartão de crédito. É claro que o cartão de crédito, quando ele foi desenvolvido, inventado, né, para colocar no mercado, é claro que as operadoras imaginavam e tinham como objetivo
fomentar o consumo e fazer com que as pessoas consumissem mais e por isso colocaram parcelamentos, enfim, essas questões atreladas ao cartão de crédito que acabam levando a pessoa a se endividar ou a consumir mais do que deveria, a, como a gente explicou, praticar um consumo de supérfluos, um consumo supérfluo mais do que ele deveria, mais do que a pessoa deveria, por conta de ter esse crédito facilitado e utilizar o cartão de crédito da forma errada. Ou seja, o cartão de crédito ele não é um complemento de salário. Quando você faz uma dívida no cartão de crédito, ou seja, você compra algo para pagar daqui 30 dias, na próxima fatura, ou mesmo quando você parcela alguma compra no cartão de crédito, seja em 2 vezes ou em 10 vezes, na verdade, você para fazer isso, o correto é você já dispor do dinheiro daquela compra. Então, por exemplo, se você comprou algo no valor de R$ 1.000 para dividir em 10 parcelas de R$ 100, você já deveria ter os R$ 1.000 para poder pagar as 10 parcelas. E aí você vai usar o cartão de crédito ao seu benefício. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho como você vai fazer isso. Mas o que a maioria das pessoas faz é justamente o contrário. Ela não tem os R$ 1.000, ela não tem o dinheiro e ela usa o cartão de crédito para poder fazer a compra e aí ela vai pensar depois que ela fez a compra como ela vai fazer para pagar. Ela normalmente pensa assim, depois eu me viro para pagar. Só que daí se ela tem um revés lá no trabalho dela, perde o emprego, ou se ela for autônoma, de repente cai as vendas dela ou os serviços que ela presta, como é que faz? Aí ela não tem como pagar aqueles parcelamentos que ela fez no cartão de crédito e aí ela entra, infelizmente, lá nos juros rotativos e aí começa esse efeito bola de neve, ela começa a não conseguir pagar porque cada vez vai ficando mais alto o valor da dívida até o ponto que ela fica com o nome sujo, fica inadimplente e aí muitas vezes acaba deixando de pagar e começa aquela tortura da operadora de cartão ou do banco ficar ligando para a pessoa e cobrando, enfim, e aí vira aquele inferno na vida da pessoa. É importante vocês guardarem isso. O cartão de crédito ele é uma forma de pagamento para nos facilitar. Ele não é um complemento do salário. A gente não pode usar aquele limite do cartão como algo que a gente não tem e que a gente vai usufruir. Então, se eu ganho 1.000 e o meu limite do cartão é 2.000, eu não tenho um salário ou uma renda de 3.000. Eu tenho 1.000. Aqueles 2.000 que o cartão de crédito está me dando é porque ele entende que eu tenho potencial para gastar aquilo. A primeira coisa que a gente deveria fazer é diminuir ao máximo esse limite, para garantir que ele fique dentro daquilo que a gente tem a capacidade de pagar. Então, se eu ganho 1.000 no exemplo, o ideal para eu ter como limite do meu cartão é no máximo R$ 500, ou seja, metade da minha renda, o que já é bastante. Se a gente gastar R$ 500, metade da renda nesse exemplo, a gente vai ter dificuldade para as outras coisas. Não usem o cartão de crédito como complemento de salário e não tenham limites exagerados maiores do que você pode pagar, porque depois que você gasta, aí fica difícil de conseguir pagar. O que faz do cartão de crédito o vilão? Além, claro, obviamente, dos juros exorbitantes do crédito rotativo, por que muita gente vê o cartão de crédito como vilão e a gente tem que tomar cuidado com isso. O primeiro ponto é essa facilidade de aquisição, ou seja, como eu falei no slide lá do consumo inconsciente, é o crédito fácil. Hoje, além dos bancos, nós temos lojas e financeiras que fornecem cartões com facilidade e sem planejamento, você ter lá 2, 3, 4 cartões pode te levar realmente a um descontrole financeiro e ao endividamento. Então hoje, por exemplo, a gente entra num grande supermercado, já vem lá aquela mocinha ou aquele rapaz oferecer para nós, o senhor não gostaria ou a senhora não gostaria de fazer um cartão aqui do supermercado? O senhor vai ter 30 dias para pagar, vai ter 1, 2% de desconto lá nas compras, etc. Aí você entra numa outra loja de roupa, por exemplo, já vem uma outra pessoa, olha, você não gostaria de fazer o cartão da loja? Então tem pessoas que têm
por incrível que pareça, eu já vi clientes meus, pessoas que têm mais de 5 cartões de crédito, porque ela não consegue pagar um, aí ela pega outro, daí ela faz dívida no outro, daí ela acredita que ela precisa comprar, né, gastar, porque ela está desorganizada, daí ela pega um terceiro, daí aquele terceiro também estoura o limite, ela pega um quarto, e aí vira uma situação incontrolável e muito difícil de se gerenciar, e aí precisa parar, dar um basta e falar, não, agora chega, e aí começar a realmente organizar as suas finanças, organizar a maneira de tratar as finanças, fazer um orçamento e tratar esse endividamento para depois poder zerar e começar uma nova vida, começar a poupar e construir o seu patrimônio, sonhos e objetivos. Essa facilidade de aquisição complica muito a nossa vida. Depois tem também a facilidade de parcelamento, né? Muitas lojas aí parcelam em 12, em 24 vezes, às vezes, um determinado produto, o que aparentemente pode parecer muito bom, porque eu vou pagar em suaves prestações, ele acaba se tornando um grande problema justamente por essa questão do efeito bola de neve, porque quando você usa seu cartão de crédito e parcela lá uma compra em 12 vezes, você não tem só aquela compra parcelada, você normalmente já comprou outras coisas. E essas outras coisas já estão parceladas em 4, em 8 vezes, algumas outras compras em 2 vezes. Então, quando você soma nos meses seguintes essas parcelas, ela já praticamente consumiu uma boa parte da sua renda, se não ultrapassou aquilo que você ganha. E aí você já tem um problema instalado, porque você não vai ter condições de pagar. O que parecia, né, aparentava ser um grande benefício, na verdade é um grande problema essa facilidade de parcelamento. Você tem que ter muito controle, né, tem que saber se controlar para não fazer um parcelamento exagerado e principalmente não utilizar vários parcelamentos concomitantes, né, juntos, para que você não consiga depois pagar e entre no crédito rotativo, né, nos juros rotativos e vai ter um grande problema aí de endividamento. Outro ponto é utilizar o cartão de crédito como empréstimo pessoal, ou seja, justamente pela pessoa entender que ela precisa de crédito, que ela precisa de um dinheiro que ela não tem e ela está com o nome sujo. Se ela vai num banco, o banco não vai emprestar para ela. Se ela vai numa financeira, muito provavelmente a financeira não vai emprestar para ela. Ou se for emprestar, também vai cobrar um juros exorbitante. Então, muitas vezes, por essa falta de opção de um crédito melhor, né, de um crédito com taxas de juros mais baixas, a pessoa começa a utilizar o cartão de crédito como uma fonte de empréstimo. Então, ela pega lá 2, 3 cartões e, como eu falei, ela vai gastando até estourar aquele cartão, pega outro, vai gastando até estourar. Então, ela acaba utilizando aquele cartão ou aqueles cartões como uma forma de empréstimo pessoal. E isso faz com que também ela acabe caindo nessa armadilha dos juros enormes e aí entre numa situação que fica complicada de se gerenciar, de se contornar. E aí, por fim, o último cuidado a se tomar com o cartão de crédito é justamente esse parcelamento sem juros. Por quê? Porque em alguns casos que o lojista não dá desconto à vista, é possível se parcelar sem juros, desde que o valor que você tenha poupado esteja na sua conta. Então, quando a gente fala dessa questão do parcelamento sem juros, basicamente a gente está falando muito parecido, né? Está muito junto com a questão de utilizar como empréstimo pessoal. Ou seja, como a gente enxerga aquela opção de parcelar sem juros, a gente acaba por fazer vários parcelamentos e aí a gente não tem como pagar, o que acaba sendo muito parecido com utilizar o cartão como um empréstimo pessoal, que é o caso anterior, né? São muito parecidos, mas eu só destaquei aqui de forma diferente justamente porque essa questão do parcelamento sem juros ele se torna complicado quando a gente começa a utilizar ele de forma muito constante. A gente vai ver agora no próximo slide que é como a gente transforma efetivamente o cartão de crédito de vilão para herói, que existe uma boa possibilidade sim de utilizar o parcelamento sem juros, mas
Aqui a gente está ressaltando quando a gente utiliza isso com muita frequência e não tem condições, capacidade financeira de arcar com os parcelamentos feitos, a gente acaba entrando numa situação bastante complicada e por isso muita gente diz que o cartão de crédito acaba sendo um vilão. Nesses dois últimos slides que eu trouxe para vocês, vai mostrar justamente como a gente consegue transformar, utilizar bem o cartão de crédito a ponto de, ao invés dele se tornar para nós algo ruim, ele vai trazer um benefício. Então, primeiro ponto que o cartão de crédito atua a nosso favor é como um organizador de despesas. Pô, Luiz, como assim um organizador de despesas? Eu posso usar o cartão de crédito para concentrar todos os meus gastos naquele dia. Então, se por exemplo a minha fatura vence no dia 10, se eu utilizar o cartão de crédito para todas as minhas compras, obviamente sabendo que eu tenho dinheiro para pagar a fatura total, né, tenho dinheiro para pagar todas as minhas compras, eu consigo fazer com que, por exemplo, próximo da minha data de receber o salário, caia a minha fatura do cartão de crédito, então eu consigo concentrar e organizar as minhas finanças, por quê? Por exemplo, na metade do mês eu consigo checar minha fatura do cartão e ver se realmente eu até aquele momento não gastei mais do que eu deveria. E naquele momento, como tem 15 dias, metade para eu pagar a próxima fatura, eu, em tese, teria mais ou menos metade dos gastos que eu tenho ao longo do mês. Então, se, por exemplo, o meu orçamento lá para o meu consumo é de R$ 3.000, mais ou menos 15 dias depois de eu pagar a fatura, eu deveria ter cerca de R$ 1.500 gasto no cartão, uma vez que no final do mês esse gasto seria aproximadamente 3.000. Então isso nos permite controlarmos melhor nossa organização financeira porque a gente tem todos os gastos concentrados em uma única data, ou no máximo em duas datas, porque o que eu indico é que você tenha sempre que possível no máximo um cartão. Claro que se você tiver uma condição específica onde você precise de um segundo cartão, seja, por exemplo, porque você divide com a sua esposa as contas da casa, por exemplo, ou com o seu marido, e aí cada um recebe numa data diferente, aí vocês querem dividir, usar justamente o cartão como um organizador de despesas e dividir em duas datas, então pode-se ter dois cartões, no caso aí um para o homem e um para a mulher, mas eventualmente, se apenas um dos dois vai ter cartão, pode ser que aquela pessoa, seja o homem ou a mulher, tenha dois cartões. Ou se em alguma condição específica existe algum benefício do cartão que justifique você ter mais de um, tudo bem. Mas o ideal é que você tenha somente um para poder servir como organizador de despesa e também para não ocasionar nenhum outro tipo de dívida para você. O segundo benefício que o cartão pode te trazer é justamente a questão de segurança. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente sabe que andar com dinheiro hoje em dia é complicado, principalmente quando a gente tem que contar à noite, por exemplo, e ir em um caixa eletrônico para fazer o saque de dinheiro para poder pagar as nossas contas, o nosso consumo, seja lá o que for que a gente for utilizar. Essa questão da segurança é muito importante hoje para nós, principalmente nas grandes cidades. Então, quando a gente faz uso do cartão de crédito, a gente está deixando de utilizar, por exemplo, um caixa eletrônico e aí está poupando, né? Estamos nos poupando, evitando riscos para a nossa segurança. Desse ponto de vista, o cartão de crédito também é muito bom, porque a gente não precisa ficar andando com grandes quantidades de dinheiro para pagar, visto até que hoje em dia o cheque praticamente não é utilizado. E aí, com esses benefícios, é melhor utilizar o cartão de crédito na função de crédito do que na função de débito. Por quê? Porque vem aí a terceiro benefício do cartão de crédito, que é, se nós estamos utilizando ele como organizador de despesas, ou seja, temos um único cartão, concentrando todos os pagamentos em uma data, que nos possibilita nos organizar, estamos ganhando também através dos programas de pontuação. A maioria dos cartões de crédito hoje tem programas de pontuação que geram milhas aéreas
ou pontos que podem ser trocados por produtos em lojas, em vários estabelecimentos comerciais. E esse tipo de vantagem, os programas de pontuação, a gente não tem com o pagamento em dinheiro e nem com o pagamento em débito. Essa vantagem a gente só tem com o cartão de crédito. Então, a gente sabendo utilizar bem o cartão e principalmente concentrando todos os pagamentos num cartão de crédito, a gente vai poder maximizar esse número de pontos e utilizar isso em nosso benefício, inclusive para consumir, para fazer outras compras que precisemos no futuro através desses pontos, sem termos que despender dinheiro e dessa forma podendo poupar aquilo que a gente gastaria numa futura compra fazendo através da pontuação. Ou mesmo, né, o que é mais interessante, fazer viagens, por exemplo, pegar milhas aéreas ou pagar hotéis, aluguéis de carro com a pontuação que a gente consegue através do programa de milhagem ou do programa de pontuação do cartão de crédito. E outra vantagem, outro benefício do cartão de crédito, aí fazendo um paralelo com o que a gente viu no slide passado, é o parcelamento sem juros. Então, da mesma forma que ele pode jogar contra nós quando a gente faz ele de uma forma desorganizada, de uma forma onde a gente utilize mais dos recursos do que nós temos, quando a gente tem o controle, quando nós sabemos que vamos poder pagar por uma determinada compra e temos o poder de negociar com o lojista, de chegar até o lojista, até o vendedor e pedir desconto para o pagamento à vista. E eventualmente nós não conseguimos o desconto para o pagamento à vista, mas normalmente o lojista acaba respondendo para nós: olha, eu não consigo te dar nenhum desconto para pagamento à vista, mas eu consigo te parcelar sem juros aí essa compra em 3, em 4, em 5 vezes. Imagine, se eu tenho dinheiro que eu posso deixar aplicado lá num investimento, não importa o quanto ele vai me render, ele pode me render pouco, mas ele está lá guardado num investimento. E eu posso ir tirando mês a mês para pagar aquele parcelamento sem juros, já que eu não consigo um desconto à vista, então eu vou utilizar isso a meu favor. A partir daí, o cartão de crédito passa a ser um benefício para mim, porque eu não preciso dispor do dinheiro na hora, eu posso deixar ele aplicado e depois eu vou pagando as parcelas, simplesmente retirando o dinheiro desse investimento e eventualmente eu vou ganhar algum valor aí com os juros desse investimento. Mas ele sempre vai ser uma vantagem quando eu não tenho a opção do pagamento à vista, né? Quando eu tenho o desconto para pagamento à vista, aí claro, eu vou usufruir desse desconto que vai ser melhor. Mas assim a gente vê que o cartão ele deixa de ser um vilão, por quê? Porque eu estou no controle, eu estou utilizando ele como uma forma de pagamento e estou fazendo uso dos benefícios que normalmente as operadoras dão e dos benefícios intrínsecos do cartão de crédito ao meu favor. Quando a gente olha como tirar proveito do cartão, então tem algumas coisas que a gente já viu no slide anterior, como por exemplo o parcelamento sem juros, desde que a gente consiga pagá-lo, a gente já tenha isso previsto para pagar e assim ganhar a pontuação, porque se eu fosse pagar no débito, por exemplo, ou se eu fosse pagar à vista sem desconto, além de não ser um bom negócio porque eu estou me dispondo de todo o dinheiro à vista, eu também não vou ganhar os pontos no programa de milhagem. Nesse caso, vale a pena esse parcelamento sem juros. A gente pode tirar o proveito desse benefício. Da mesma forma, a gente pode ganhar, como eu comentei dos programas de fidelidade, a gente pode ganhar concentrando os pontos e podendo trocar esses pontos no futuro por viagem ou produtos. Então isso também a gente colocou já como um dos benefícios e a gente pode tirar proveito. Só que tem outras coisas que a gente pode tirar proveito do cartão que muitas pessoas desconhecem. Um deles, por exemplo, é serviço de reserva em hotel. As pessoas muitas vezes conhecem o serviço de fazer uma reserva online, por exemplo, em um hotel, mas elas não percebem como o cartão de crédito as beneficia nesse caso. Por quê? Porque quando ela faz a reserva no cartão de crédito, não necessariamente ela está pagando já aquele valor. Ela fez a reserva e se ela tiver algum imprevisto, se ela tiver algum problema e ela precisar fazer o cancelamento daquela reserva, ela tem normalmente um período que
gira em torno de 7 a 10 dias antes do uso, né, daquela reserva, a pessoa pode cancelar sem nenhum custo, sem nenhum tipo de multa. Então ela pode passar isso no cartão de crédito e o hotel ou o local onde ela fez a reserva só vai efetivamente debitar o valor quando for próximo ao período de uso, ou ela vai fazer o débito no cartão no momento da compra, mas ela faz o estorno se a pessoa pedir até 7 ou 10 dias, dependendo da regra e do local. Ela faz o estorno total e aí a pessoa não precisa fazer o pagamento em dinheiro, né, dispor daquele dinheiro com antecipação. Ela pode fazer a reserva pelo cartão de crédito e tirar proveito disso se ela tiver algum tipo de emergência, enfim, não puder usufruir daquela reserva. Outro benefício que os cartões, normalmente as operadoras oferecem, são serviços de concierge, alguns cartões, né, que são serviços, na verdade, onde você pode ligar e pedir indicação de alguns de produtos ou de serviços, e existe uma central do cartão que faz a pesquisa para você e te retorna opções, por exemplo, de comprar de floricultura, para você comprar flores, ou de reservas em restaurantes, enfim, uma série de produtos que você pode ligar para a central faz uma pesquisa, seja pelo valor, ou seja pelo local, né? Pelo ponto do bairro ou local da cidade onde você deseja. E a central do cartão, que eles chamam de concierge, oferece esse serviço para você e faz essas cotações, a procura desse serviço para você. Outro benefício existente em bastante operadoras de cartão são os seguros viagem. Quando você vai viajar, por exemplo, principalmente quando faz viagem internacional, você normalmente precisa contratar um seguro para os passageiros e, eventualmente, até um seguro para as bagagens, porque se a bagagem extraviar, a pessoa perde aquela bagagem, enfim, ela tem que solicitar reembolso da companhia aérea, e todo aquele transtorno e tudo mais. Então já existem muitos cartões de créditos que já têm esse serviço tanto do seguro para o passageiro, dependendo do cartão, como seguro para as malas, ou seja, se houver o extravio das malas, o cartão tem um seguro que cobre até um certo valor e te reembolsa aqueles bens que você perdeu, né, suas roupas, enfim, seus objetos de uso pessoal que estavam dentro daquela mala até um determinado valor. Então você não tem que se preocupar em fazer um seguro pessoal, né, para viagem ou para o caso das malas, se você tiver um cartão que tenha esse tipo de benefício. Então é importante você saber e fazer bom uso e tirar proveito do cartão de crédito neste caso. E também é importante procurar não pagar a tarifa, ou seja, ter o cartão de crédito sem pagar anuidade, ou então minimizá-lo ao máximo, sempre fazendo a conta para ver se realmente vale a pena você manter o cartão se você tem que pagar anuidade. Hoje em dia existem muitas operadoras e bancos que fornecem cartões sem anuidade. A questão aí é você ver se, por exemplo, existe programa de pontos ou não no cartão, porque aí você estaria perdendo aí um ótimo benefício. E aí você precisa ver as condições. Eventualmente, vale a pena, se você fizer a conta e ver que vale a pena você ter um programa de pontuação, você ter essa questão do seguro, de viagem, você tem alguns outros benefícios também que outros cartões fornecem, que muitas vezes você pagando a anuidade sai mais barato do que você pagar o serviço que o cartão te oferece se você tivesse que pagar por fora. Né? Então é uma questão de você fazer a conta e ver se realmente compensa pagar a anuidade ou não. E se não compensar, é você procurar fazer uma boa pesquisa e encontrar cartões de crédito que tenham bandeiras conhecidas, como Visa, Mastercard, e que você possa usufruir então desses benefícios de pontuação, né, de todos os outros que eu falei, sem uma taxa de anuidade. É possível fazer isso, mas é claro que se você não tiver um valor alto, seja de renda ou seja num cartão que você já tem há algum tempo e que você concentre todos os seus gastos e gaste, né, um valor mais alto no cartão, é claro que a operadora ela não vai querer te isentar a anuidade, ela não vai
também querer perder essa fonte de receita. Mas se você já tem um bom relacionamento, seja com o banco, ou tem um nível de renda alto, ou um nível de gastos alto no cartão, você consegue sim negociar para não pagar anuidade e ter um bom cartão com uma série de vantagens, como eu mostrei, se organizar com o cartão, utilizar o cartão para se organizar financeiramente e fazer dele um herói, fazer dele, a gente usa a metáfora do herói, mas fazer dele um bom uso ao invés de se preocupar com o que a maioria das pessoas se preocupam, que é com pagar a fatura mínima e depois ficar correndo atrás daqueles juros enormes e a pessoa entra numa dívida infindável e difícil de resolver. Bom, então é isso. Você viu que a forma como nós utilizamos o nosso cartão de crédito já é o primeiro passo para sabermos se estamos fazendo a coisa correta ou não. Se estamos usando ele como uma forma de pagamento ou se estamos utilizando ele como um complemento do salário. Isso já é o primeiro passo para dizer se ele pode ser o herói ou o vilão. E vimos, entre outras tantas coisas, que depende de nós e de nosso bom uso do cartão para dizermos se ele vai ser o vilão ou o herói dentro das nossas finanças. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, mais uma vez, se você gostou, peço que você curta, compartilhe esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. E nos vemos em breve no próximo vídeo. Até mais!